Então, gravação iniciada, estamos aí na nossa 15ª aula, perfeito? E o conteúdo de hoje, ele é composto por um material um tanto matemático, tá? Então, se eu fosse para uma questão de de exemplos práticos, eu teria que utilizar de matemática, de fórmulas e, e tudo isso eu acredito que seria confuso, isso não seria algo tão associável, tá? E mais uma vez falando, o nosso curso é esse treinamento, na verdade, tá? Que eu planejei para dar para vocês. Se vocês observarem, ele dá um tapa em todos os conteúdos, né? Ele dá uma passagem por todos os conteúdos. Alguns pontos se aprofunda mais, outros pontos se aprofunda menos, mas eu busco trazer conteúdos diferenciados, tá? Conteúdos que você raramente vai achar em qualquer outro curso de opção binária. O padrão normalmente de cursos de opção binária é Price Action básico, né? E ali o cara acaba juntando algum tipo de indicador e acaba dando o método XYZ, né? Tanto que é isso, né? O conteúdo do curso. Então, a minha ideia aqui, na verdade, é desmistificar um pouco isso e trazer um conteúdo para fazer um boom na cabeça de vocês. Para falar, nossa, cara, como existe coisa para eu estudar, né? Como existe coisa para acrescentar conteúdo na minha visão de mercado e eu não sabia, eu achava que era só isso, que era limitado, tá? Então, teoria dos fractais, ele não vai ser aquele negócio que vai exatamente te trazer um resultado a curto prazo, mas ele vai te ajudar a crescer o seu campo de visão dentro do mercado. Como assim? A maneira como você enxerga, a crítica que você coloca a ele, a maneira como você faz as suas análises, tá? A questão psicológica ela vai entrar nesse sentido também, porque o estudo disso vai te ajudar a entender que o que a gente faz, ele definitivamente se baseia em probabilidades. E que por mais que às vezes a nossa técnica esteja indicando realmente pontos muito interessantes para a gente estar entrando, às vezes o próprio fractal dentro do mercado, ele pode se basear num caos. E como assim se basear num caos? Se basear em algo indefinido, em algo incerto, em algo irregular. E toda aquela regularidade que a gente calcula, né, utilizando Fibonacci, a parte aritmética, a parte de uma geometria clássica, que é a geometria euclidiana, não vai acabar sendo funcional em alguns momentos dentro do mercado. E é preciso reconhecer isso. Por isso que em Price Action nós fazemos tantas leituras, né? Se você for se aprofundar, se você pegar gosto por Price Action, que eu acho uma técnica, é a técnica clássica, né? Análise técnica clássica. Se você se aprofundar nesse conteúdo, você vai ver que existe estudos abrangentes sobre identificação de figuras, né? Identificações de alguns padrões, e tudo isso vai ter a ver vai ter uma correlação com a teoria de fractais. Perfeito? E a derivada métrica, ela vai ser muito mais calculista, ela vai ser muito mais matemática, tá? Mas a derivada, ela vai estar intrínseca dentro das teorias de fractais. Eu vou trazer de uma maneira bem sintética a derivada, na verdade o conteúdo da derivada métrica, ela vai estar diluída pelos traços que eu vou trazer dentro das teorias da teoria dos fractais, né, das subteorias que existem dentro do fractal. E depois nós vamos para a tela para poder entender a aplicação disso dentro do mercado, tá? E antes mesmo, para já responder alguma dúvida que deve estar tinindo na cabeça, beleza, aonde isso entra dentro do mercado? Taxa de velocidade de preço, tá? Taxa de volatilidade, taxa de movimentação,
tá? Então, na economia, tanto que na economia, se você fizer uma faculdade de economia, você vai estar estudando a derivada, né? A matéria tão temida pelos economistas ali, a derivada métrica. É uma matéria extremamente complexa matematicamente falando. Perfeito? Então seguimos aí. Então, o conceito básico aí de teoria dos fractais, né? Ali no século XX, grande parte dos matemáticos, né, dos importantes matemáticos localizados ali na Europa, começaram a questionar algumas coisas das quais, com a utilização da matemática clássica, da geometria clássica, não estava sendo possível achar o cálculo matemático para identificar um padrão dentro de um certo objeto, dentro de uma imagem, tá? Uma figura, seja ela qual for, mas os matemáticos eles observavam muito a questão natural, a questão da natureza, né? Então o que eles observaram? A inabilidade geométrica euclidiana. Mais uma vez, o que é geometria euclidiana? Geometria euclidiana é aquela geometria que a gente aprende na escola quando é criança até o ensino médio. Que o que é? São as dimensões de 1D, 2D e 3D, tá? Círculos, triângulos, tá? Tudo aquilo vai ser a geometria clássica. Então, a geometria diferenciada, a geometria de fractal, ela vai ser contrária, ela vai buscar irregularidade. A geometria euclidiana, ela é regular, números reais. A geometria fractal, ela é uma geometria irregular, tá? E aí os matemáticos, lá no século XX, começaram a se questionar, né, que eles não conseguiam calcular alguns padrões dentro da natureza, como as nuvens, por exemplo, como as plumas, como as chaminés, como linhas costeiras, como árvores. Então olha lá, um matemático olhando para as nuvens e ele querendo calcular ali um padrão, né, de formação matemática, querendo achar a essência matemática da formação daquela figura natural e não conseguindo achar pela utilização de uma geometria euclidiana, tá? E aí começaram a surgir questionamentos de como é essa formação matemática dessas figuras naturais encontradas no mundo, no universo, tá? Na vida. Formas naturais irregulares e fragmentadas. Foi um pontapé para a teoria dos fractais. Formas naturais irregulares e fragmentadas. Como assim fragmentadas? Eu já dei uma palhinha, né, em uma das aulas anteriores aí que a gente teve, trazendo algumas imagens. E aquelas imagens eu quis correlacionar junto com a teoria de Elliott, né, das ondas de Elliott, essa questão de subníveis, né, esses padrões semelhantes, tanto menores como maiores, mas todos eles haviam uma figura semelhante, tá, entre eles. Objetos regulares, inutilizáveis da geometria euclidiana, né? Então, os triângulos eles acabavam não sendo de uma utilização certa, os círculos também não, todas as figuras geométricas ali regulares não estavam conseguindo ser aplicadas ao cálculo que os matemáticos estavam querendo adivinhar, tá? O padrão matemático ali que eles estavam querendo desvendar. Então, complexa, tá? O que é um fractal? O que é uma geometria fractal? É algo complexo, tá? Porque ele é irregular. Se ele é irregular, ele é complexo porque ele tem variáveis, ele tem ínfimas variáveis, tá? Porém, com leis de escalas relativamente simples, né? A escala de um fractal ele é relativamente simples. Essas leis motivam o conceito da geometria do fractal, tá? Todos esses pontos aí que eu citei agora motivam do porquê os matemáticos ali no século XX se indagaram, se questionaram, tá, sobre aquela questão. Lembrando que século XX, século XIX,
e até anterior a isso, a matemática ela ainda não era segmentada a matemática, tá? Tudo era muito filosófico. Então o filósofo ele estudava absolutamente tudo, né? Ele estudava absolutamente tudo. Tanto que os filósofos acreditavam que você não poderia ser um filósofo se você não soubesse matemática, se você não soubesse, se você não tivesse um embasamento, se você não soubesse fazer fórmulas básicas ali para eles, né? Que são complexas, mas que na época, para você ser um filósofo, você precisava disso. Então, por quê? Porque a matemática, ela é pura, né? Ela é perfeita. Então, como não, como não ter matemática numa filosofia? Então, a teoria de fractais, ela não só te dá uma expressão matemática, ela não só te dá um baita estudo, tá, teórico de cálculos geométricos de fractais, mas ele também te dá uma visão. E é exatamente essa visão, tá? Essa percepção que eu quero entrar hoje. A minha ideia não é entrar em cálculos matemáticos, a minha ideia é entrar nessa percepção de mundo, nessa percepção de dimensões, tá? Que a teoria dos fractais ela desenvolve. Então não se pode utilizar as ferramentas do cálculo clássico, tá? Geometria euclidiana. Fenômenos naturais descritos por funções que apresentam um comportamento fractal. Então a teoria ela foi apresentada por fenômenos naturais, né, descritos por funções que apresentam um comportamento fractal. Então, por exemplo, a nossa digital. Se você olhar o seu dedo ele tem a sua digital ela tem um comportamento fractal, né? Entre as pirais maiores e as pirais menores, que provavelmente existe aí uma matemática perfeita ali. Existe uma forma, um cálculo matemático que você pode aplicar para poder entender a proporção desses aspirais que existem na sua própria digital. Que mais? A proporção do seu olho, por exemplo, a proporção das nuvens, das galáxias, das distâncias, tá? De dimensões entre uma estrela e outra, essa diferença, né? Esse espaço entre uma estrela e outra, tudo isso a gente pode colocar dentro de uma geometria fractal. Surgiram diversas propostas de extensões dos conceitos de aplicação para o estudo de fenômenos e funções naturais. Por quê? Porque o cálculo clássico não estava funcionando. O cálculo clássico não dava a resposta que os filósofos buscavam na época. Então eles começaram a vir com propostas, com novos conceitos de aplicação ali, tá, para estudar esses fenômenos naturais. E as aplicações na geometria fractal? A natureza, em geral, é constituída por diversas formas predominantes de regularidades e caos. Como a gente pode ver, por exemplo, numa rocha sedimentar. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em algum lugar rochoso ali, de rochas sedimentares. O que são rochas sedimentares? São aquelas rochas que existem camadas, né? Aquelas rochas que foram com o tempo, né, com a chuva, com o vento, foram se desgastando, e aí você consegue ver as camadas ali que demoraram milhões e milhões de anos para serem formadas, né, num período de tempo. E todas essas camadas, elas existem um padrão, elas existem um período de tempo, uma velocidade de tempo para poder fazer aquela formação daquelas camadas, né? Existe uma proporção correta para aquilo, da qual a geometria clássica não consegue triangular aquilo, circular aquilo, tá? Porque aquilo são fragmentos. Perfeito? Aproximação a certas ordens irregulares dentro de fractais. Esse Benoît Mandelbrot foi um matemático, né? Foi um dos matemáticos a questionar a fragmentação de formações naturais. Então, o que esse matemático, ele trouxe para a gente, né? Para somar num conceito de fractal para a gente?
O fractal é uma forma cujas partes se assemelham ao seu todo sobre alguns aspectos. Então, o fractal, lembrando, todo cálculo de geometria fractal, ele vai ser irregular. Se ele é irregular, ele nunca vai ser perfeito, ele nunca vai ser real. E real eu digo de símbolo matemático, tá? Ele sempre vai ser irregular. Por quê? Ele não é perfeito, ele é imperfeito, nesse sentido, tá? Então, ele vai ter algumas semelhanças, tá? E alguns aspectos parecidos para a gente metrificar isso. Então, e tudo isso foi esse matemático, tá? Esse Benot, que trouxe alguns conceitos. Então, qual que foi o primeiro? Autossemelhança. Então, o fractal refere-se à propriedade de que suas partes se assemelham ao fractal como um todo, tá? Então, é possível você identificar subníveis, tá? Subfractais ali, exatamente fragmentos, tá? De um todo ali que você está observando, como até mesmo esse fundo aqui do nosso slide, né? A gente vê vários quadrados, tá? Onde se você focar, você vai conseguir ver um quadrado com 4 partes de quadrados, depois você vai conseguir ver um quadrado com 4 partes das 4 partes dos quadrados que eu falei, e assim sucessivamente, tá? Infinitamente, até que você não possa mais ver esses fragmentos de tão fracionado que vai estar, tá? Então, ele é considerado também uma complexidade infinita, tá? Uma complexidade infinita. Podem ser obtidos a partir de um procedimento recursivo. O que é recursivo? É repetitivo ou iterativo, fazer e refazer, sendo a aplicação de uma mesma regra de construção infinitamente dentro de si mesmo. Tá? Dimensão fracionada, o terceiro ponto aí que esse matemático trouxe para a gente identificar de aspectos semelhantes de um fractal. Então, dimensão fracionada. A dimensão fractal de vários desses objetos não é um número inteiro, tá? Por isso, ele é irregular, porque ele não vai ser inteiro, tá? Então, o padrão, ele não pode ser considerado o mesmo, perfeito? O padrão, ele não pode ser considerado de que, por exemplo, eu vou obter um número inteiro, tá? Mas eu vou obter, por exemplo, um número quebrado, tá? Não sendo um número real, mas sim um número irreal. Perfeito? Dimensão fracionada. Aplicações na geometria fractal. Então, fractais em um todo, tá? Tornam-se figuras com grande beleza e complexidade. Por quê? Porque você começa a observar aqui esses padrões, né? Um quadradinho aqui, aí depois você observa esses 4 quadradinhos, depois você observa esse grande quadradinho, né? E depois você observa mais um outro grande quadradinho e assim sucessivamente. Isso é uma figura bonita de se observar, né? Uma figura com beleza e com as suas complexidades, né? Nas quais cada parte é semelhante ao todo. Se é semelhante, não é igual, tá? Perfeito? Não é igual, é semelhante. Figuras das quais não se encaixavam nas definições da geometria euclidiana, tá? Então, essas figuras de grande beleza e complexidade não se encaixavam nas definições da geometria euclidiana, novamente batendo pé ali dos triângulos, dos círculos, enfim, de tudo aquilo que é real daquelas dimensões que a gente aprende na escola, tá? Então, essas figuras, né, ficaram conhecidas no passado pelos matemáticos como monstros matemáticos, porque eles meio que desafiavam a matemática clássica, né, a geometria clássica, que era a que eles tinham em mãos na época. Com os estudos de Benot, que foi esse matemático, esses monstros passaram a se chamar fractais clássicos, tá? E aqui eu vou apresentar, enfim, alguns pontos de teorias, tá? Dentro da teoria de fractal. É claro, Rafa,
por que que você está mostrando isso? Porque eu quero que vocês vejam, que vocês tenham a crítica. Tudo isso aqui eu quero que vocês estejam absorvendo e buscando fazer a correlação com o mercado. A gente vai fazer a correlação com o mercado, mas buscando correlacionar a teoria de fractal com os acontecimentos do mercado, tá? Então esse George Cantor aí, tá? 1845 a 1918 foi o período em que ele esteve entre nós. Foi um matemático que estudou a teoria dos conjuntos, tá? A teoria dos conjuntos baseado na geometria fractal. Então, o conjunto do Cantor é um subconjunto infinito do intervalo. Então, ele conseguiu desenvolver matematicamente, tá? Eu não trouxe fórmulas, novamente, porque é um conteúdo extremamente pesado, matematicamente falando. Não quis trazer isso, que acredito que ia perder um pouco o foco daquilo que é a intenção de passar para vocês. Mas ele conseguiu desenvolver uma sequência de subconjunto infinito a partir de intervalos, né? Então esses intervalos aqui que ele conseguiu criar, ele conseguiu fragmentar, tá? E matematicamente conseguiu achar uma proporção ali semelhante dentro da expressão dele. Então divide esse intervalo em 3 partes. Então você pega essa parte aqui, em 3 partes iguais, retirando o terço médio. Então dividiu aqui, ó, né? Dividiu em 3 partes. Ó, parte 1, parte 2 e parte 3, né? Mais uma das partes, que seria o terço médio, que é se eu divido em 3 partes, cada parte dessa é 1/3 de fração. Eu retiro uma delas. Então ele retirou uma e ele obteve essa imagem aqui. E repetindo esse procedimento sucessivamente e indefinidamente, tá? E ele foi fazendo isso novamente e novamente. Então ele pegou novamente essas duas figuras, que foram as figuras semelhantes, tá? Dividiu novamente em 3 partes, né? Então 1/3 aqui, 1/3 aqui, retirou novamente e assim sucessivamente ele foi conseguindo achar esse padrão de fractal, tá? Essa criação desse padrão de fractal irregular. E aí, basicamente falando dos objetos de fractais. Então, o que a gente pode fundamentar aqui? Que é uma estrutura complexa, porque ela não é perfeita nem real, tá? Novamente, o real que eu digo é de símbolo, tá? Matemático, que são os números reais. Definição de novos conceitos para o estudo, né? Ele trouxe novos conceitos e é exatamente isso que eu quero trazer para vocês, novos conceitos, novas formas, né? Uma bagagem maior para vocês poderem questionar, tá? Não serem limitados, né? Não terem uma visão limitada do mercado, né? De tudo aquilo que vocês forem criticar, né? E buscar aprimorar. Então, criar novos conceitos, tá? A partir de teorias que podem somar no conhecimento de vocês, né? Então, essa dimensão desse Hausdorff foi importante também, que eu vou traçar daqui a pouquinho, explicar um pouquinho. O cálculo fracionário, né? Que se vocês pensarem em algo que a gente usa bastante no mercado financeiro, ele é objeto fractal. E derivadas deformadas, tá? Que uma derivada deformada só para a gente não perder muito o foco, mas eu vou explicar basicamente o que é uma derivada. Então, ó, isso aqui é uma pernada, tá? A gente tem esse ponto secante, tá? O que é um ponto secante? Pera aí, é que eu fiz errado aqui. Ó. A derivada, ela vai ser uma linha reta, tá? Uma linha reta que ela vai conseguir ser traçada de um ponto ao outro. Então, você vai conseguir pegar aqui e você vai conseguir pegar aqui, tá? E aqui você vai ter a sua derivada para você poder fazer
a sua conta, tá? E tem também Aí tá no meu áudio. Oi? Tá. E a tela tá preta. A minha tela tá preta? Tá preta. Sumiu tudo. Pera aí. Compartilhei aí. Vê se foi. Objetos fractais. Agora foi, embora. Tá. Então, só para não ficar muito abstrato, só para não ficar muito abstrato, eu vou desenhar aqui, tá? Não vou entrar em fórmula, que não é a intenção, mas aqui, por exemplo, nós temos um movimento, tá? Nós temos um movimento. E aí a gente vai ter a tangente, né? Vamos ter o cateto oposto, vamos ter todos esses pontos dentro de um gráfico aqui cartesiano, tá? XY. E a gente vai ter a derivada. Qual que é a derivada? A nossa derivada, ela vai ser um ponto de reta, tá? Essa aqui, por exemplo, é a nossa derivada desse ponto. E a gente vai traçar tangente, né? E vai fazer uma série de cálculos ali para entender a projeção desse movimento. E aí eu posso fazer novas derivadas pegando novos pontos, por exemplo, do gráfico. Fazer uma nova linha. É que eu não consigo fazer uma linha reta aqui com esse mouse que ele é muito ruim. Mas aí você consegue ir traçando essa derivada, tá? Então a derivada, na verdade, é um conceito mais matemático, tá? Mas ele vai ter a intenção de pegar um ponto, tá? Um ponto daquela figura, um ponto daquela formação, e aí ela vai fazer um cálculo para poder definir o padrão daquele ponto, tá? Daquela região. Perfeito? E aí eu vou traçar aqui novamente algumas teorias ali de fractais, tá? Subteorias ali dentro da própria teoria de fractais, que foram desenvolvidas por matemáticos. Então olha só, dimensão de Hausdorff, né? Foi o carinha que eu falei. Olha lá, ele queria, na verdade, entender a dimensão de uma figura, né? Então, através de comparações experimentais entre fractais, né? Se é experimental é porque tem que ser na base do teste, tá? Porque é imperfeito. Então, aqui, através de comparações experimentais entre fractais e formas geométricas, o matemático desenvolveu cálculos métricos, tá? Por isso derivada métrica, experimentais para identificar as dimensões dos fractais na imagem, né? Então ele queria aqui conseguir identificar as dimensões dessas imagens, tá? Só que, claro, de forma matemática. Ele queria achar o padrão matemático, expresso ali, matematicamente falando. Várias teorias relacionadas ao fractal. Então, olha só, tem várias, tá? Tem muitas teorias. Se vocês pesquisarem aí, teoria de fractal, vai ter muito conteúdo ruim e muito conteúdo bom se você souber procurar. Conteúdos interessantes são TCCs de faculdades, né? São conteúdos muito interessantes. E também conteúdos ali voltado à correlação de fractal com economia, tá? Vocês vão conseguir achar conteúdos interessantes para estar estudando, que é um conteúdo bem pesado, mas novamente falando, eu quero apresentar, trazer para você, apresentar para vocês esse conteúdo, né? Isso é conteúdo avançado, eu não digo que vocês saem da aula avançados, mas vocês sabem o que é algo avançado e a partir disso vocês têm a liberdade e todos os gatilhos para poderem ir atrás e buscar mais conhecimento, para poderem ter esse conhecimento mais e cada vez mais avançado sobre o assunto, tá? Usando a seu favor. Então olha lá, esse triângulo aqui, tá? Desse Sierpinski, e novamente aqui com a teoria do fractal, ele tentou achar uma proporção entre os triângulos, tá? Tapete de Sierpinski também, tá? Novamente,
a gente pode ver que ele usou essa questão dos intervalos, tá? De toda essa divisão, tentando achar novamente a proporção. E para cada exemplo desse daqui, tá? Existe um par aí, um montante de fórmulas e cálculos ali para poder entender a formação de tudo isso, tá? E várias teorias relacionadas ao fractal, né? Então, olha só esse curva de Peano, né? Uma curva que preenchia toda uma superfície plana quadrangular. Então, o matemático, ele pegou uma curva, tá? E a partir de fractal conseguiu formar uma superfície plana quadrangular, tá? Com as suas proporções, com os seus padrões. Tá? Então vamos lá agora para a tela. Vamos para a tela. E aqui, eu peguei o Profit Chart, tá? No caso, o Profit Chart ele é da B3, ele é da Bolsa de Valores Nacional, né, do Brasil. E eu peguei aqui por causa das ferramentas, tá, que são um pouco mais práticas. E esse aqui, ele é o Ibovespa, né? O Ibovespa, para quem não se lembra da explicação que eu dei lá na introdução do curso, tá? Primeira introdução 1 e introdução 2. O Ibovespa ele é a junção ali das principais empresas que são capitalizadas, né? Que tem capital aberto, que fizeram o IPO, né? O IPO. E elas têm as ações a mercado ali para poderem ser compradas e vendidas. Então ela junta as principais empresas, né, que participam ali, na verdade, todas as empresas ali que participam da Bolsa de Valores. E aqui você vai ter o índice, né, o índice de desempenho. Então é um índice médio de desempenho geral de todas as empresas. Tá? Cada um com um peso maior, pela questão de uma empresa ser maior ou menor, mas esse aqui é o índice que nós temos. Então, desde 1991 até 2019, aí, esse é o nosso gráfico anual. Tá? E como que a gente se utiliza de um fractal dentro do mercado financeiro? Perfeito? Isso de maneira prática, de maneira empírica. Então, aqui, como vocês podem ver, nesse gráfico aqui, vocês podem identificar uma pernada. Espera que ele está carregando. Vocês podem identificar aqui uma pernada macro, tá? De alta, uma pernada de correção, outra pernada macro de alta, uma pernada de correção, uma pernada de alta. Né? Esse seria o macro mercado aqui que a gente poderia identificar. Beleza? Mas é só isso? Não. Por quê? Porque esse aqui é um padrão, certo? Esse é um padrão que teóricos do mercado financeiro conseguiram desenvolver, tá? Entre onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, perfeito? Mas é só isso? Não. Existem o quê? Os subníveis dessa teoria. Existem o quê? Os fragmentos, tá? A teoria fragmentada da própria teoria. Então, olha lá, nós vamos ter aqui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, A, B, C. Olha lá, teoria das ondas de Elliott, só que de uma maneira fragmentada, né? Então, mais uma vez, a gente podendo observar o quê? Teoria dos fractais sendo aplicadas de uma maneira simples dentro do mercado, tá? E aí entra a questão da imperfeição, tá? Dessa questão irregular. A teoria, tá, das ondas de Elliott, ele busca fazer uma média, tá? Uma estimativa, uma métrica de quais pontos, né, você pode se basear para poder identificar uma pernada, uma onda, uma primeira onda, uma terceira onda, uma quinta onda, ou uma segunda onda, uma quarta onda, e ali ele cria algumas métricas, algumas regras. Mas nas próprias regras que Elliott, né, que Nelson Ralph Elliott, ele cria,
ele diz algo interessante, ele fala, mas existem variáveis. Por quê? Porque isso é uma teoria, tá, que se fundamenta na teoria de fractal. A teoria do fractal, ela está conjuntamente aplicada, tá, às teorias das ondas de Elliott, e é algo que a gente convive dia após dia no mercado. Porque não tem como eu dizer que que exatamente este tamanho da pernada 1 vai ser um padrão repetitivo. Não, mas será algo semelhante. Se algo semelhante... Ele sumiu de novo essa imagem. Tela. Tá tudo preto de novo. Tá tudo preto? Compartilhei aí de novo. Entra aí. Então, se é algo... Agora foi. Então, se é algo semelhante, né, significa que existe essa fragmentação. Significa que nós estamos entrando aqui na questão do matemático Benot, quando ele disse que o fractal é uma forma, tá, que se assemelha em alguns aspectos, né, que traz semelhança em alguns aspectos. Perfeito? Então aqui, ó, a autossemelhança, a complexidade infinita, a dimensão fracionada, tá? E esse procedimento recursivo, repetitivo, tá? Iterativo, de fazer e refazer e terminar e continuar se refazendo, né? E é assim que funciona. Então ele foi lá, terminou um ciclo e inicia um novo ciclo aqui de fragmento, né? Um novo ciclo de fragmento que a gente poderia colocar aqui, ó. Tá? Por exemplo, né? Um novo ciclo, né? E ali eu vou formando um novo fragmento, tá? Dentro ali do plano temporal que eu tô enxergando. Perfeito? Agora pera lá que eu vou abrir o meu Alpari. E aí você pode questionar, falar, beleza, Mireu, mas e a aplicabilidade disso no dia a dia, né? Qual que é a funcionalidade de você ter esse entendimento do fractal, né? Da teoria dos fractais. Por mais básico que esteja o conteúdo, mais simples, né? Mais sintetizado que o conteúdo esteja hoje, vocês podem observar que durante as minhas operações eu faço algo extremamente que tem a ver com a teoria dos fractais, que é a mudança de tempo. Então olha lá, eu tô em M5, eu mudo o gráfico para M15, eu mudo o gráfico para M30, eu mudo o gráfico para H1, eu mudo o gráfico para H4, que são 4 horas. E dentro dessa mudança, né, dentro dessa sequência de mudança temporal, eu consigo estar alcançando fragmentos de um movimento, tá? Então, por exemplo, no gráfico diário, eu consigo perceber que nós estamos numa tendência de alta e que existe uma lateralização nessa tendência de alta. Porém, essa é uma leitura, tá, fractal diária. Se eu for para mensal, vai ser a mesma leitura? Não. Por quê? Porque essa leitura diária que eu fiz, ela é um fragmento do gráfico mensal, tá? Do gráfico mensal. Então, olha lá. Ele se resume, basicamente, a isso aqui. É um fragmento, é um pequeno fragmento, tá? De uma mudança temporal. E aí eu tenho o quê? Um novo padrão, tá? Um novo padrão dentro do gráfico. Que aqui eu consigo identificar o quê? Que na verdade,
o gráfico mensal, ele já está abaixo do preço, né? Abaixo do preço com potencial histórico. E que, na verdade, ele está fazendo uma lateralização na 61,8. Porque houve toda essa queda, houve esse movimento de correção e houve uma lateralização na 61,8. Gráfico mensal. Estou utilizando um fragmento. Por quê? Porque se eu for para um gráfico... Perdão, esse aqui é o gráfico semanal, tá? Então aqui diário, semanal, né, que foi aqui onde eu tracei a Fibonacci, e aí eu iria para um gráfico mensal. Fragmentou. O semanal virou um fragmento, virou uma fraçãozinha. Uma fraçãozinha. Então, quando a gente fala, tá? Quando a gente fala da infinidade, tá? Da infinidade, da complexidade infinita, repetitiva, tá? Que faz e se refaz, é exatamente por isso. Porque o gráfico, ele vai estar fazendo e se refazendo e criando padrões e cada vez semelhanças mais fragmentadas dentro de um período de tempo que a gente for expandindo. Perfeito? Então, o porquê? Rafa, então, por que você não opera só em um time frame? Por que você não opera só em 5 minutos? Porque existe o padrão de hierarquia temporal. E esse padrão de hierarquia, ele vai existir também nos fractais, na teoria dos fractais. E você precisa entender que isso aqui é um fragmento. Um fragmento do quê? De um tempo maior. Por exemplo, de 15 minutos. Então, 5 minutos é um fragmento dos 15 minutos, que é um fragmento dos 30 minutos, que é um fragmento de 1 hora. Perfeito? E a gente utiliza isso no nosso dia a dia ao nosso favor. Encontrando padrões, encontrando semelhanças, tá? Para a gente poder se aproveitar de uma semelhança de um padrão que vai acontecer num tempo maior e que por o fragmento ser semelhante, ele vai seguir a semelhança do período maior. Perfeito? Então vou repetir porque eu me atrapalhei com as palavras. O período maior, quando ele estiver fazendo um padrão, o período menor, por ser um fragmento, e o fragmento ele ser semelhante à parte completa, que nunca será completa porque ela sempre será fragmentada de algo, será sempre um fragmento de algo maior, ela terá um reflexo semelhante. E a partir desse reflexo semelhante, a gente se aproveita. Perfeito? Agora olha só. Vamos voltar aqui para o Ibovespa. Aqui voltamos para o Ibovespa, perfeito? Então, beleza. Como que eu posso me aproveitar de um período fractal maior e um período fractal menor, utilizando isso em vantagem operacional? E eu estou falando de colocar dinheiro no bolso. Então, digamos aqui que você identifica essa pernada de alta. Perfeito? Perfeito. Você identificou essa pernada de alta, identificou essa grande pernada de baixa, tá? E isso você olhando ali o gráfico em 2005 mais ou menos, tá? 2005 você conseguiu, existia esse histórico aqui para você olhar. Uma pernada de alta, tá? Uma macro pernada de alta, e isso em comparação ao tempo que você tá, nós estamos num tempo gráfico de 1 ano, né? E aí eu identifico essas linhas aqui que referenciam, tá, a uma linhagem de 1 ano. E aí eu crio esses fragmentos. Se eu não criasse esses fragmentos, suponhamos que esses fragmentos aqui que eu criei, desses padrões, tá, identificados, eu não criasse, eu não identificasse eles,
Você concorda que para eu me posicionar, e eu estou falando de um swing trade, eu estou falando de um day trade, de um cara que opera Forex, do cara que opera realmente Ibovespa, tá? Diferente de opções binárias que a gente vai ter o limite temporal, mas nessas posições a gente não vai ter o limite, mas sim a gente vai ter a busca por uma pernada, tá? Se eu não fragmentasse o mercado, se eu não buscasse um fragmento do mercado, seria quase impossível eu conseguir entrar, por exemplo, no ponto de reversão, tá? E o fechamento o fechamento na máxima aqui, que seria o ponto da próxima reversão. Seria quase impossível. E eu não conseguiria definir qual seria o ponto mais seguro de eu entrar, porque eu teria apenas uma reta, tá? Que seria a formação gráfica que eu poderia formalizar aqui, uma puxada reta, né? De uma tendência totalmente direta, sem interrupção. Porém, quando eu fragmento essa reta, essa tendência, tá? Seja ela de baixa ou seja de alta, quando eu fragmento o mercado, eu consigo criar uma segurança de ponto de entrada. Porque se o fragmento principal, que eu posso considerar e nomeá-lo neste exemplo aqui, como uma tendência primária dentro da teoria de Down, que nós estudamos a tendência primária, secundária e a terciária, e a tendência primária, ela existe outras 3 tendências, né? Então, olha lá. Quando eu crio esse fragmento, o que eu consigo fazer? Eu consigo identificar pontos de segurança, pontos em que eu, além de poder me aproveitar de um movimento fragmentado, eu posso me aproveitar de uma segurança fragmentada na questão de erro probabilístico em relação à pernada do fragmento maior. Como assim? O meu stop loss, por exemplo, eu colocaria com uma margem de aproximadamente falando em percentual, de 60%, tá? 60%. Por quê? Porque o fragmento me deixou um fundo. E eu sei que o fragmento maior é uma tendência de alta. Se o fragmento maior é uma tendência de alta, esse fundo ele será um padrão de fundos e topos ascendentes, tá? Os fundos e os topos sempre serão ascendentes aos topos e fundos anteriores. Então eu coloco uma métrica de stop loss fragmentada para uma métrica de take profit não fragmentada em relação ao período que eu estou operando. E aí nós obtemos uma diferença entre a proporção de ganho e a proporção de perda. Então a nossa proporção de perda, ela tem uma correlação de mais ou menos esses 60%, e a nossa proporção de ganho, ela tem uma correlação de mais ou menos 700%. Ou seja, mais de 10 vezes mais que o meu stop loss, por exemplo. Tá? Utilizando a questão fragmental do mercado. Ou seja, a minha segurança eu vou fragmentá-la, porém
a minha meta, tá? O meu take profit, ele não vai ser fragmentado, mas sim dentro do período temporal que eu estou fazendo a análise. Então eu sei que dentro desse período temporal vão existir vários e vários fragmentos aqui, tá? De altas e correções, né? Baixas e correções, baixas e correções. E eu posso metrificar a minha segurança, tá? Técnica, minha segurança técnica, a partir desses fundos fragmentados e buscar me aproveitar do mercado de maneira não fragmentada, mas dentro do período que eu realmente estou analisando. Perfeito? Então, eu consigo fazer uma operação a longo prazo sem ter um stop técnico absurdo? Consegue. Como? Utilizando da teoria dos fractais. Você vai fragmentar, você vai estudar os tempos gráficos, você vai estudar todas as probabilidades do preço chegar numa região fragmentada ali que você pode acabar colocando como seu limite de perda. E é claro, você vai ter que estudar vários tempos gráficos, você vai ter que estudar várias regiões, você vai ter que estudar os padrões, as semelhanças, tá? Entre a tendência primária, a secundária e a terciária. Mas será possível você fazer essa correlação, tá? Essa correlação. Perfeito? Aqui no caso, uma correlação de 10 vezes mais, né? Eu diria 12 vezes mais o valor do seu stop. E isso é muito interessante. E isso você pode utilizar todos os dias. Todos os dias você pode metrificar o seu stop loss operando em Forex, por exemplo, no seu operacional. Qual que vai ser o meu stop? O meu stop vai ser R$200? Não. O seu stop vai ter que ser sempre técnico. É claro que você vai poder operar... Olha, eu estou em 5 minutos, perfeito? 5 minutos. Então, é claro que eu posso operar, né, a identificação de uma reversão aqui. E aí eu entrar com uma venda, né, um put aqui, né? Eu entrar com um put aqui em 5 minutos. Identificar aqui um fundo aqui nessa região, tá? Ou nessa região. E eu colocar como o meu take profit, tá? Ou seja, o ponto que eu iria liquidar a minha ordem, que eu iria entrar com uma compra, tá? E sair do mercado, tá? Ou eu posso, e é claro, aqui nesse caso, eu não estou usando de fragmento, eu estou usando o quê? De um período, de só um período, não é? Estou me utilizando apenas de um período, qual? 5 minutos. Eu não fragmentei isso. Agora, quer ver eu fragmentar? Eu posso fazer uma entrada, perfeito? Posso fazer uma entrada de mercado de venda. E é claro, aí eu teria que fazer uma análise. Mas aí eu vou lá e eu faço um fragmento, tá? Eu vou lá e eu vou fazer uma operação buscando bater a minha meta com uma leitura gráfica de 15 minutos. Então eu vou lá e traço a minha Fibonacci. Significa que o preço está chegando próximo da região de 61. Certo? Então eu vou lá e eu faço um stop técnico. Eu faço a minha entrada na 61. Aqui, ó. Na 61. Eu faço meu ponto de venda, tá? Ele vai tocar, vai fazer a retração. Perfeito? Vai fazer essa retração. E o meu stop? Aonde vai ser? Bom, se eu fosse colocar o meu stop sem fragmento, sem fragmentar ele, eu deveria colocar entre a 76, que vai estar mais ou menos aqui, 76%, ou próximo a 100%, tá? Deveria ser o seu ponto de stop técnico, perfeito?
Mas precisa ser dessa maneira? Não. Você pode fazer uma leitura mais complexa, e é claro que uma operação nesse sentido, ela tem que ser com muito mais cuidado. Mas aí a gente está buscando uma proporção de perda-ganho muito maior. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fragmentar, tá, o nosso stop. Então a gente vai para 5 minutos e a gente vai buscar aqui uma região em que a gente possa traçar o nosso stop. E através de que padrão a gente pode traçar o nosso stop? Através de talvez uma nova Fibonacci traçada dentro do mercado. Perfeito? E aí o que eu vou fazer? Por exemplo, deixa eu entrar em lista de objetos. Fibo, mover. Aí. Uma Fibo menor, ela vai me trazer uma hierarquia menor, mas ela vai me trazer pontos, ela vai me trazer métricas aqui para eu poder estar traçando a minha Fibonacci. Então olha lá, aonde que eu posso colocar o meu stop? Se eu entrei vendido na 61. Em regiões mais interessantes para 15 minutos, tá? Ó, a nossa 61, ela vai estar nesse exemplo aqui, tá? Que a gente pegou, ela tá com uma diferença de 20 pontos, tá? A hierarquia de uma Fibonacci de 15 minutos e a hierarquia da Fibonacci de 5 minutos. A gente pode expandir a Fibonacci, tá? A gente vai expandir o quê? Um nível da Fibonacci. Então a gente vai jogar a 23 no ponto, a gente vai jogar a 23 no ponto do zero. Então a gente expande ela. Eu expandi a minha Fibonacci, tá? Eu criei uma proporção, um padrão, isso é um padrão matemático. Então eu expandi um nível da Fibonacci, lembrando que 23.6 é um nível, 38.2 é um nível, 50 é um nível, né? 60, na verdade 50 é um nível intermediário, 61.8 é o primeiro nível. Então primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Eu peguei o terceiro nível e expandi ele, tá? Expandi ele. Expandi esses 23.6%. E aí eu criei uma nova região. E olha lá a métrica que eu tive. Expandindo um nível da minha Fibonacci, eu identifiquei também a máxima de uma bolsa, tá? A máxima de London. De qual dia? De hoje pela manhã. Porém, com a minha Fibonacci em confluência. O que eu posso fazer? Eu calibrar isso. Calibrei isso. Beleza. Tenho aqui uma potencial região de colocar o meu stop. Meu stop loss. Coloquei meu stop técnico aqui. Meu stop técnico aqui ele vai ser muito mais aceitável financeiramente do que um stop não fragmentado. Lembrando, esse stop aqui ele foi calculado buscando um fragmento para eu poder fazer uma operação maior, uma operação da qual a minha meta, a minha procura, ela vai ser pelo padrão de M15, tá? A minha proporção. Então eu fragmento a região de M15, identifico o novo padrão, um novo padrão semelhante que existe num período menor, como o de 5 minutos. Eu traço ali as proporções para ficar interessante essas regiões, como expandir um nível de Fibonacci, como eu fiz aqui, confluiu com uma região de Price Action, confluiu com a máxima de uma das bolsas de hoje, que é a bolsa de London, seria um ponto interessante para eu colocar o meu stop loss, sendo de que
existe uma probabilidade do preço não chegar nessa região, e se chegar, ela vai chegar próximo e vai voltar. Perfeito? E aí eu colocaria o meu stop loss aqui nessa região, porém eu estaria entrando aqui, ó, com uma venda nessa região, na 61.8 da movimentação aqui de 15 minutos, tá? De 15 minutos. Então a Fibonacci aqui, ó, eu vou até mudar a cor. Esqueci que eu poderia mudar a cor. Então olha lá. A verde é a Fibonacci de 15 minutos e a amarelinha é a Fibonacci de 5 minutos, tá? Então meu ponto de entrada seria 61.8 em 15 minutos e o meu stop loss seria a região 0 de 5 minutos com uma expansão de um nível de Fibonacci. Beleza? Onde eu acharia uma proporção entre 50%, tá? Entre 50% do espaço entre a 61.8 e a 100%, tá? Então eu conseguiria abaixar 50%, tá? Da minha exposição. Perfeito? Seria uma possibilidade. E aí em M15, é claro, eu estaria procurando aqui a retração até a região 38, por exemplo, tá? Porque se o toque chegou aqui na 61, chegaria na 38, tá? Como chegou aqui, tocou na 61, foi até a 38. Perfeito? Perfeito. Então olha lá, ó, falando em proporção, 61.8 tocando na 38 daria 173 pontos. Se eu fosse colocar um stop técnico, tá, em 15 minutos, sem fragmentar isso, eu teria que colocar um stop técnico de 240 pontos. A proporção estaria sendo entre 1 barra 2,5 mais ou menos, não, 1 barra 1,5, 1,8, tá? Entre ganho e perda, entre risco e ganho. Quando eu fragmento isso, eu diminuo a proporção de perda, tá? E eu me defendo um pouco mais, tá? Porque não quer dizer que eu colocar um stop maior significa que eu vou ter chance de me manter na posição. Não, tá? Porque a proporção é que, às vezes, rompendo essa região, ele já rompa direto a 100%, tá? Então, aqui é um método, tá? Um método que se pode utilizar para poder fragmentar, para poder, de maneira inteligente, é claro que com cuidado, né? Não é algo assim banal, é algo que você tem que ter muito cuidado, muito estudo. Quando você vai estudar essa questão fractal do gráfico, você vai ter que ter muito cuidado na identificação correta dos padrões que estão sendo feitos, das semelhanças e das imperfeições que existem gráficas, tá? E ali a gente vai ter que proporcionar ali as figuras através de uma geometria fractal, tá? E aí a gente vai poder estar achando os nossos pontos através de Fibonacci, expansão de Fibonacci, tá? Com confluência em price action e tudo mais. E isso vai fazer você conseguir apertar um pouco mais o seu lado de ganho e o seu lado de perda. Então, para swing trade, uma operação de swing trade pode ser muito interessante. Eu entro aqui em gráfico diário e aí digamos que eu passo aqui mais ou menos uns 2 dias analisando esse gráfico, vendo como é que foi, fractalmente falando,
todos esses pontos, né? Quais foram os padrões, como é que tem sido os padrões semelhantes respeitados dentro desse gráfico aqui. E aí eu vou lá e eu consigo metrificar, tá? A partir de uma métrica derivada, novamente falando, metrificar que um padrão que o gráfico ele tem seguido aqui no gráfico diário de uma forma fractal, ele pode ter uma probabilidade de respeitar aqui também. E aí você vai conseguir achar um ponto de stop loss interessante, tá? Onde você não vai precisar colocar um stop loss nessa região aqui, onde você vai ter mais de 1.500 pontos. Mas você vai conseguir colocar de uma maneira fractal algum ponto interessante, vendo de que o preço está numa pernada de alta, em algum fundo interessante, fractalmente falando, dentro de um período menor, para você poder colocar um stop que faça sentido, tá? Que faça sentido, porém que o seu take profit seja proporcional ao tempo real que você tem analisado o gráfico, tá? Deu para entender essa correlação, Fê? Deu. Por que o correlativo está assim, Fernando? Então, estudando os fractais, a gente vai conseguir criar uma questão psicológica, tá? De que se você não está conseguindo identificar o que o gráfico está fazendo, talvez seja porque você está observando um fragmento de um movimento e você não consegue identificar o todo. E isso vai fazer você criar uma maturidade para você poder observar o gráfico, estudar o gráfico e buscar entender fractalmente qual é a atitude do gráfico. E é claro que chegando num ponto, tá, de entender os fractais dentro de um gráfico, a gente vai conseguir se utilizar de todas as teorias que a gente estudou até aqui, principalmente teoria de Down e principalmente teoria das ondas de Elliott, uma confluindo com a outra, utilizando da Fibonacci e utilizando do entendimento dos fractais dentro do mercado. Perfeito? E aí, a partir disso, a gente consegue parar de fazer erros bobos, por exemplo, em operações de 5 minutos, porque nós não conseguimos enxergar o que o mercado de 1 hora está mostrando para nós. Perfeito? Então, alguns dias, na verdade, das operações que a gente fez, vocês viram eu falar, por exemplo, que naquele dia nós estávamos operando retrações de pullback em H4. Então, olha só, eu consegui fazer um entendimento gráfico de que eu estaria operando um mercado altista, porém esse mercado altista em M15, em M5, ele significava um fragmento da retração de um pullback em H4. Olha só que interessante. E a partir de comportamentos do desenrolar do gráfico, eu poderia definir padrões maiores, pensando que um pullback é a tentativa de uma correção não bem sucedida. E que esse pullback, depois de ser executado, o mercado voltaria à tendência atual, a tendência de alta ou de baixa que estava o mercado.
Então eu poderia me atentar a esses pontos, como a gente fez diversas vezes nas aulas práticas, essas questões de correlações de períodos entre hierarquia, tá? Entre hierarquia de 1 minuto, de padrão em M5, de padrão em M15. Perfeito? Alguma pergunta aí, Fê? Tem. Pra gente então achar o pullback, só em H4? É mais fácil pra achar ou não tem tempo? A Não, gente pega o mercado H1 e espera bater ali, romper e fazer o tá. pullback? Tá, beleza, beleza. O que que acontece? O pullback ele é um padrão do price action. Ele é um padrão, ele é uma figura gráfica ali, ele é um padrão gráfico identificado aonde na análise técnica clássica ele vai existir um padrão do candle que ele vai conseguir te confirmar que existe uma probabilidade do movimento voltar à tendência principal ou ele realmente fazer o rompimento, né? Que aí vai caracterizar ou não um pullback. Isso é price action. O price action, ele funciona, tá? Ele é matematicamente comprovado que ele funciona, mas o price action, ele não tem a variável tempo. Como assim? O price action, você não consegue definir por tempo, por quanto tempo vai demorar para aquilo acontecer, tá? Quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Então, o price action, existindo o padrão, tá? Existindo o padrão, eu não consigo definir por quanto tempo aquilo vai realmente existir, quanto tempo aquilo vai demorar para acontecer. Mas eu consigo me basear pelo período em que eu estou vendo aquele padrão acontecer. Então, um padrão de price action que aparece em 4 horas, eu consigo ter uma média de que ele vai durar em torno de 4 horas. Uma média em um padrão encontrado de price action dentro de 5 minutos, eu tenho a estimativa de que ele dure próximo de 5 minutos. Mas lembrando que essa é uma correlação que não vem do price action, vem de outros conhecimentos. Vem de uma questão fractal também. Tá? Porque o price action, ele não consegue falar para nós o tempo, em que momento vai haver retração, em que momento vai haver a continuação da tendência, tá? O price action, ele vai te mostrar o padrão e a partir do padrão gráfico você vai conseguir tomar uma decisão. Por isso que o price action ele é útil, mas nós temos que ter o cuidado da hierarquia temporal em que a gente vê esse padrão, porque muitas vezes ele pode não ser respeitado, porque se em M5 ele está mostrando um padrão de price action, mas em M15 ele mostra um padrão mais forte e está no mesmo horário de virada de candle, existe uma grande probabilidade do padrão de price action ser respeitado em M15 e não em M5. Por exemplo, virando agora o relógio às 11 horas da noite, ele vai ser horário redondo. Então todos os candles até 1 hora, até duração de 1 hora, eles vão fechar e vão iniciar um novo candle. E nesse momento eu preciso fazer uma avaliação de qual está sendo o padrão de price action, o padrão ali dos candles que está sendo mostrado para mim desde H1 até M1. Lembrando que H1 é superior a 30 minutos, que 30 minutos é superior a 15 minutos, que 15 minutos é superior a 5 minutos e 5 minutos é superior a M1. Perfeito? E aí sim, juntando todos esses fragmentos, juntando todas essas semelhanças, juntando o price action, juntando tudo que a gente tem até o momento, a gente vai conseguir criar uma leitura complexa do gráfico. Uma leitura em que a gente vai conseguir ter uma leitura não sintética, mas uma leitura mais completa, mais robusta, tá?
Aonde, e isso vai, quando isso traz complexidade, o que vai acontecer? Você vai deixar de fazer entradas sem sentido. Por quê? Porque as entradas, por serem complexas, pelos pontos interessantes cada vez serem mais complexos, as suas entradas elas vão ser cada vez mais cuidadosas. E elas sendo cada vez mais cuidadosas, elas vão ter uma probabilidade de acerto maior. Se você fizer esse tipo de leitura. Perfeito? Porque quando você não tem essa leitura complexa, o simples de um padrão de 5 minutos já é o suficiente para você estar fazendo uma entrada. Já é o suficiente para você estar tomando alguma atitude dentro do mercado sem avaliar hierarquias maiores, né? Sem entender de que o que você está olhando é um pequeno fragmento de um mercado muito maior. Então você olha esse tipo de padrão aqui acontecendo em M5 e você não consegue identificar o que está acontecendo. É claro que você pode olhar o volume, você pode olhar tal coisa, mas se você não utiliza dos tempos gráficos para você entender os padrões que têm acontecido aqui, você não vai conseguir ter uma leitura complexa em M5 do porquê que esse candle está fazendo esse movimento abrupto de alta. Então nós vamos aqui para uma hora, e nós entendemos, por exemplo, de que ele pode estar buscando uma região em H1. E de que esse padrão deixado aqui em H1 traz um padrão de price action de que o terceiro candle sequencial seja um candle de força. Então aqui a gente tem um doji com frustração vendedora, temos aqui um candle de indecisão e temos aqui a rejeição, frustração vendedora, um padrãozinho aí em H1 de um movimento de alta. Então olha lá, 22,59 agora vai fazer a virada de vela. E em 5 minutos você não entende nada. Você olha isso aqui e fala, caramba, né? O preço ele subiu e estourou. Para onde ele foi? Mas olha aqui para onde ele foi. Em M5 eu consigo identificar para que região ele estava indo? Não consigo. Em M15 eu já consegui enxergar? Consegui. Mas o traço na real foi em 1 hora que eu coloquei. Então aqui em 1 hora eu consigo entender que aqui é uma região interessante de retração. Em M5 eu conseguiria identificar isso? Não. Por quê? Porque esse é o fragmento de 1 hora. E por ser um fragmento, e o fragmento ele existir semelhança, a gente consegue fazer uma leitura mais simples, mas consegue. Do que? Candle de força, pavio de rejeição, probabilidade desse candle fechar vermelho. Beleza? Probabilidade desse candle fechar vermelho. Olha o pullback aqui. Pullback o quê? De 1 minuto. Tá? Então existe? Existe, pô. Então, a probabilidade desse preço fechar vermelho. Ah, eu fiz essa leitura em 5 minutos? Não, eu confluí ela com uma leitura de um tempo maior. Eu sei que 5 minutos é um fragmento do tempo de 1 hora, da leitura gráfica que 1 hora está dando para mim. Então eu sei que essa região aqui é uma região de rejeição e que existe grande probabilidade do preço ser rejeitado em H1. Porém, em M5, por ser semelhante, novamente repetindo para ficar bem frisado, por ser semelhante, por ser um fragmento, eu consigo também fazer essa leitura. Tá? Ou seja, eu poderia, sem olhar 1 hora, só olhando aqui, ver esse movimento bizarro
e após ver essa retração, identificar que o candle de 5 minutos ele fecharia vermelho. Por quê? Pelo padrão que ele deixou em 5 minutos. Mas eu consegui entender a essência de todo o movimento? Não, eu não entendi. A minha leitura ela ainda foi pobre, ela ainda foi sintética. Entendeu? E toda vez que eu olhar mais para esses períodos e começar a analisar e começar a trazer complexidade para a minha análise, eu vou começar a entender cada vez mais o porquê que o gráfico se comporta dessa maneira fragmentado. Fragmentado pelo quê? Por um gráfico padrão, que é o meu gráfico de 1 hora. Então, se eu opero 5 minutos, se eu opero 1 minuto, o meu gráfico padrão vai ser 1 hora. Ele que vai ser o carro-chefe. E aí, subsequente de 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto. E sempre buscando entender de que o quê? Se eu fiz essa análise em 5 minutos e eu falei de que o preço ia fechar abaixo, só que enquanto eu falava, ele ficou verde. O preço ele subiu, ele teve um estouro de alta. Vamos olhar em M1, eu teria tomado loss. Perfeito? Aonde? Aqui. Por quê? Porque ele estourou de alta. Então, ó, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, isso aqui, foi o candle de 5 minutos, ou seja, ele fez essa alta, fez essa retração, tá? E retraiu até aqui, tá? Retraiu até aqui, ó, quer ver? Vou colocar aqui, aqui foi o pavio que ele terminou, aqui foi a máxima dele, 5 minutos. Perdão, eu coloquei no pavio, aqui ó. Tá? Preço de fechamento, 5 minutos. Olha lá. Então, em 5 minutos a gente tem a máxima e o preço de fechamento. Que em 1 minuto é isso aqui, ó. Ó. É isso aqui, tá? É 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui equivale àquele candle. E aí o que aconteceu? Eu estou observando o quê? Em 5 minutos, certo? Em 5 minutos, beleza. Então, o respeito técnico do price action, ele tem uma estimativa de ser respeitado dentro do prazo de 5 minutos. Dentro do prazo de 5 minutos. E o que acontece? Se eu tivesse entrado para 1 minuto, eu teria tomado loss, porque ele só foi respeitar a leitura depois. Mas também você pode utilizar isso de uma maneira reversa, tá? De uma maneira contrária. Como assim? Em 5 minutos, deixou um padrão de pin bar. Deixou um padrão de pin bar, beleza? Beleza. Se esse padrão em 5 minutos ele é mais relevante que o padrão de 1 minuto, significa que num padrão de pin bar, imagine que ele deixou um padrão de pin bar aqui, né? Esse vermelhinho fosse um padrão de pin bar. Existiria a grande probabilidade do preço continuar caindo. Então, em 1 minuto eu entraria vendido. Mas em M15, ele estava mostrando algum outro padrão, acusando alguma outra probabilidade de que o mercado subiria ao invés de cair. Então, a minha chance técnica, a minha chance da análise existir, ela seria muito curta. Porque, como eu disse, o price action ele não tem período para poder fazer a execução do movimento. Ele faz aleatoriamente. Eu coloco um período para a execução dele por outras teorias, como a teoria do fractal, tá? Que busca esse período de escala, né? Então, em um padrão de pin bar em 5 minutos, sabendo que em 15 minutos, na verdade, a análise ela seria divergente,
eu poderia me aproveitar desse indício em 5 minutos em apenas 1 minuto. Eu aproveitaria 1/5 dessa análise em M5 para poder fazer o meu aproveitamento. Nossa, Rafa, você complicou demais. Eu trouxe complexidade para análise. Tá? Eu trouxe complexidade. Eu deixei a análise complexa. E olha só, você lembra que a teoria de fractal, uma das bases é de que o fractal ele é complexo, ou seja, o gráfico ele é complexo. A informação aqui dentro ela é complexa. Você não pode olhar para o gráfico e achar que é tudo muito simples, que é tudo muito básico. Existe a complexidade. É claro que o básico funciona, mas o que eu estou instigando aqui no momento é exatamente vocês ficarem estimulados a buscar a complexidade e não para dificultar o operacional de vocês, não para fazer vocês ficarem confusos, mas para vocês buscarem aprender mais. Quero aprender mais sobre isso. Por quê? Porque eu percebi que, na verdade, o que eu sei é o básico do básico, que existe muita mais complexidade, existe muita mais leitura por trás do gráfico que eu não consigo enxergar e que eu posso aprimorar isso, que eu posso usar a meu favor. Perfeito? Não que você vá utilizar toda a complexidade todo momento, mas que você vai poder se aproveitar disso. Então essa mudança gráfica que a gente faz, Fê, durante as nossas operações, ela tem uma ligação quase que direta com a teoria dos fractais, tá? E essa correlação ela é complexa, por isso que eu fico trocando o tempo inteiro, porque é como se eu estivesse analisando 5 gráficos diferentes com hierarquias diferentes, tá? Então eu tomo muito cuidado quando, por exemplo, em M5 aparece uma média móvel me apontando uma coisa, em M30 a minha média móvel está ao contrário, né? Em M5, por exemplo, hipoteticamente falando, a minha média está abaixo, dizendo de que pode acontecer uma retração nessa região aqui, só que em H1 a minha média está em cima, dizendo que na verdade ele vai continuar retraindo. Por quê? Porque a hierarquia de uma hora é maior. E é claro que aí vai depender, porque variável, imperfeito, incerto. Aí você vai ter que ver o quê? As probabilidades do momento. Quais são os pontos de price action que estão te apresentando? Qual que é o padrão de candle que está mostrando no momento? Se existe probabilidade de retração mínima em M5, mesmo com divergência em H1, ou se essa probabilidade em M5 ela pode ser descartada e você vai respeitar a probabilidade de H1. E aí é claro que você vai criar complexidade dentro do mercado que você estiver operando naquele dia. Dentro dos padrões, dentro de tudo aquilo que você vai estar vivenciando naquele momento, que são informações muito, muito específicas. Perfeito? Alguma outra dúvida? Não, tirou a minha dúvida agora. É por isso que então a gente não deve operar em M1, né, melhor? Porque nem você falou, M1 tem que ser bem sniper mesmo, né? Então, você tem que ser bem cuidadoso em M1. Você tem que ser bem cuidadoso. Tá? Porque na verdade M1 é a leitura mais complexa que você pode fazer. Por que é a leitura mais complexa? Porque você está vendo padrões mais importantes fragmentados. Você viu que eu fragmentei o candle de 5 minutos em 1 minuto? Eu peguei esse candle aqui de alta com esse paviozão, esse candle verde, e eu fragmentei ele numa leitura em M1. Aonde que ele estava? Aqui. Então isso aqui foi o candle de M5, né? Isso aqui foi o candle de M5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só que leitura mais complexa. Não está mais complexo você enxergar essa leitura? Se você só fica olhando o gráfico se você só fica olhando
o gráfico de M1, você provavelmente ficaria super confuso nessa região aqui. Só que em M5 ele dá uma leitura muito mais fácil de você enxergar. Pô, tocou numa região o quê? Região de 1 hora. Retraiu. Próximo candle. Havia probabilidade de chegar próximo a essa região. Eu provavelmente teria pego uma entrada teste aqui. Fez a retração. Fez essa retração abrupta, poderia ter pego outra mão aqui. Fez a retração dentro de 5 minutos. Em M1, ficaria extremamente complexo você fazer essa leitura aqui. Tá? Já em M5 não. Como algumas vezes vai ficar complexo você fazer a leitura em M5, porque você está vendo fragmentos da formação de um padrão simples em M15, ou em M30, ou em 1 hora. Então é sempre, quando fica complexo, significa que a complexidade é porque você está vendo algo fragmentado de algo simples lá na frente. Tá? De algo simples lá na frente. Por isso que, só deixa eu achar o slide aqui que eu falo isso. Aqui, ó. Teoria dos fractais. Ela é complexa, porém, as leis de escala são relativamente simples. Né? Elas são simples, porém elas são complexas. Mas elas são simples. Olha ela. Entendeu? Porque ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é simples. Ao mesmo tempo que em M1 a leitura estava complexa, em M5 ela estava simples a execução. Tá? Em 1 hora, mais ainda. Beleza? E é esse conceito então. Tá? Alguma outra pergunta? Alguma outra correlação que você quer fazer? Não. A minha dúvida era o quê? Porque assim, quando eu estava ganhando bastante dinheiro na RQ, o que eu fazia? Eu fazia a marcação de H1 e H4 e esperava ela bater na minha H1 ou na H4 para pegar a retração. Sempre dava bom. Porque é aquilo que você falou, a hierarquia maior é o H1 com H4. Porém, quando a gente está fazendo agora as entradas, você está fazendo a marcação em M5, né? Para entrar em M1. Não. As minhas marcações são em 1 hora. O meu price action, tá? Meu price action ele é em H1 e em M15. Então eu faço a minha marcação em H1, aí eu aproximo o gráfico para M15, busco novas regiões, troco a coloração dessas regiões para mostrar que a hierarquia é diferente. Eu analiso o gráfico em M5 e em 1 minuto, tá? Então a gente analisa muito mais em M5 e fica intercalando entre M1 e M5 e eu fico rondando os gráficos aqui para sempre estar atento aos padrões que estão se formando. Mas o price action eu gosto bastante de pegar as regiões de 1 hora e de 15 minutos, tá? 1 hora e 15 minutos. São as regiões que eu pego de price action de suporte e resistência horizontal. Suporte e resistência inclinado, que aí a gente pode dizer LTB, LTA ou canal, que nem aqui em 5 minutos, a gente pode, o canal, a LTB, tá, ou a LTA, ela é sempre interessante você traçar ela na região que você for operar. Quer dizer, no período que você for operar, tá? Então, se você vai operar 5 minutos e você identificou uma LTA em 5 minutos, opere para 5 minutos. É claro que você vai poder fazer a operação de 1 minuto, dependendo da leitura, da complexidade que se aplicar no momento. Mas, especificamente, você vai se aplicar a 5 minutos de operação. Se eu traçar uma LTA em 1 hora, as minhas operações elas vão ter que ter um período de 1 hora. Tá? Por quê? Porque, novamente falando, o price action, que isso aqui é price action,
ele funciona, é comprovado que ele funciona por diversos analistas, tá? Matemáticos, mas existe a questão temporal. Não é possível, tá? Identificar por quanto tempo vai demorar, tá? Por quanto tempo vai demorar para aquela região ser respeitada ou não, tá? Em que momento será respeitada? Se será logo quando chegar o toque da região, ou se for no terceiro, quarto toque, e aí sim respeitar, dizendo dentro de um período de tempo de um candle. Então a gente está aqui em 5 minutos, nós temos 5 minutos rolando, certo? 5 velas de 1 minuto acontecendo. Eu não consigo trazer uma estimativa clara só com price action, tá? Só me fundamentando de price action, de que a retração vai ser no primeiro candle de 5 minutos, tá? No primeiro candle de 1 minuto dentro do período de 5 minutos. Ou se vai ser no segundo candle de 1 minuto dentro do período de 5 minutos. Ou se vai ser no terceiro candle de 1 minuto dentro do período de 5 minutos. Deu para entender? Eu não consigo saber, o price action não consegue me mostrar em que tempo ele vai fazer essa retração. Se vai ser no toque, se ele vai fazer uma retração. Por isso que a gente acaba tomando, alguns dos nossos loss acabam sendo temporal. Por essa questão de nós não conseguirmos definir quando que será o momento exato da retração. Ou quando que será o momento exato do rompimento daquela região. Porque o price action não consegue explicar isso. Para você conseguir trazer mais complexidade para esse tipo de leitura, você vai precisar de outras teorias, tá? De outros fundamentos, como, por exemplo, a teoria dos fractais, em que você vai estar se baseando num período hierárquico, tá? De fragmentos, tá? Então, se em H1 está acusando uma coisa, né? E eu vou estar olhando o relógio aqui, você pode já ter percebido que eu olho muito o relógio, eu falo muito horário. Ah, tá bom, agora são 6h44, daqui a 30 segundos tem virada de vela, né? Ah, agora é 6h14, então vai ter virada em M15. Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu faço esses gatilhos mentais para mim, para eu poder identificar o quê? Esses fragmentos, tá? Porque esses fragmentos, eles vão te ajudar a identificar um negócio que o price action não te ajuda a identificar. O price action te dá a região, ele não te dá exatamente o ponto temporal em que ele vai fazer a reversão ou que ele vai fazer o rompimento. Para isso você vai ter que utilizar, por exemplo, da teoria dos fractais, usando essa diferença temporal e hierárquica que a gente consegue dividir por fragmentos, tá? Por padrões de respeito, pelas médias móveis, tá? Ou até mesmo pela tendência que está acontecendo, ou naquele dia, como eu falei, que em H4 estava fazendo um pullback, então a gente estava operando nada mais do que a retração de um pullback, isso dava um entendimento diferenciado no mercado pra gente, beleza? O mercado estava dando assim, ó, em 5 minutos, o mercado estava dando uma alta assim, só que essa altinha que estava acontecendo aqui, na verdade significava o pullback em H4. E o que era esse pullback? Na verdade esse era o pavio do pullback de baixa. Então esse daqui era o pavio, era a retração, tá? Da frustração final do pullback, que o pullback ele deixa aquela perninha, aquela frustração, ele deixa uma perninha de frustração, né? Por exemplo, como esse candle vermelho aqui, né? E nada mais era, no mercado fracionado que a gente operava, nada mais era do que essa retraçãozinha do pullback de 4 horas. Então olha só que complexidade, né, que a gente consegue extrair desse tipo de leitura. Beleza? Beleza. Agora tirou minhas dúvidas aqui. Agora entendi. Então assim, Fê, tem que treinar, tem que ter tempo de tela. E isso a gente vai aprendendo ali com o tempo, né? Você vai se habituando a olhar o relógio,
a fazer a troca de time frame, né, que é você ficar mudando os horários, ficar lembrando que sempre em M5, se está existindo um padrão, pode existir algum outro padrão mais relevante em algum período superior, e aí você criar um limite. É claro, não vou olhar gráfico mensal, porque está muito distante da minha realidade fracionária de operação. Então eu vou criar aqui 5 dimensões, tá? E aí a gente pode até entrar em uma das teorias, uma das subteorias fractais, né? Eu vou identificar a dimensão dentro do fragmento principal. Então eu pego 1 hora até 1 minuto e eu taco-lhe pau ali. Então 1 hora eu sei que é a que mais respeita, 1 minuto eu sei que é a que menos respeita. 1 minuto eu sei que vai ser sempre a mais complexa, porque ela vai estar sempre mostrando algo simples, né? Um padrão simples em um período maior. E em M5 também isso pode estar acontecendo. Então quando a leitura ficar complexa, pensa, vamos ver qual que é o padrão que está acontecendo em um período de tempo maior. E aí você vai começar a ver o seguinte, né? E aí você vai começar também a conseguir, no seu diário de trader, responder algumas perguntas que você se auto fez do porquê você errou aquela operação e você não conseguia responder. E aí você começa a falar, já saquei, eu errei aqui porque eu não identifiquei que eu estava operando um fragmento aqui e que existia uma hierarquia maior temporal, né? Porque por mais que existisse um padrão de price action, o price action ele não me prevê a questão temporal, e para eu poder conseguir trazer complexidade no respeito temporal, eu vou precisar usar essa teoria fragmental junto com a teoria de Down, junto com a teoria das ondas de Elliott e junto com toda a técnica que a gente acaba trabalhando dentro do mercado, como noção de mercado, probabilística, fundamentalista e tudo isso. Então é isso, o conteúdo de hoje, a ideia era essa, tá? Mais uma vez, alguma outra pergunta aí? Não, meu. Sem novidade. Fechou. Já mostrando a dívida. Fechou então aqui, ó.